Muitas pessoas, elas afirmam com tanta propriedade, né, sobre um fato e pode ser que aquele fato seja uma mentira. Mas ela afirma com tanta propriedade, né, e com tanta verdade, sentindo tanta verdade, e pode ser que na realidade não seja uma verdade, né. Quantas vezes a gente se depara com situações nesse sentido, né. Então vamos fazer aí algumas reflexões juntos aqui. Quando aconteceu a questão da pandemia, né, enfim, toda aquela situação lá de catastrófica, né, de alteração de realidade, mudanças, né, surpresa, uma mudança de vida profissional, pessoal, muito a dinâmica, né, da nossa vida foi alterada. Muitas pessoas eu vi aqui nas redes sociais, né, no YouTube, no Instagram, enfim, comentando: "Ah, isso é um absurdo, né, começou lá em tal país, esse povo, se alimenta aí de qualquer coisa, e foi eles, né, que passou isso pra gente, o pessoal viajando, pararim parará". Gente, a minha pergunta é: você que está me ouvindo ou me assistindo, você esteve neste país no ano em que aconteceu toda essa situação? Você presenciou, você viu ali tudo o que aconteceu? Você estava no local? Você presenciou os fatos? Ou você reproduziu aquilo que você ouviu na mídia? A gente tem que parar para pensar. Eu sou uma pessoa que, por natureza, eu tenho uma postura de questionar muito as coisas, né? E o direito, ele me ensinou muito isso, né? De você questionar muito. E não é que eu questiono às vezes até o cliente no dia a dia, né, quando vem me procurar, às vezes até o cliente fala: "Nossa, ela está desconfiando da minha palavra", né, pode ser que o cliente venha pensar dessa forma e eu gosto de explicar para o cliente: "Olha, veja bem, eu entendo o que você está me trazendo, não é que eu esteja desconfiando de você, mas eu vou te questionar algumas situações e eu preciso saber quais provas você tem ou não dessa situação, né? Porque a partir do momento que a gente leva esses fatos para o poder judiciário, nós temos que provar aquilo que estamos alegando. E o que que é a prova? A prova é um documento legítimo, né? É uma perícia legítima, né? Por um perito da confiança do juiz, um perito que age honestamente no seu dia a dia, né? No seu trabalho, porque sabemos que há pessoas honestas e desonestas, como em todas as áreas. Uma outra prova é uma testemunha, né, e testemunha é quem presenciou, não é quem ouviu falar, né. Às vezes você conta para mim uma história e na hora que eu vou repassar essa história, eu posso contar de uma outra forma, dando a minha interpretação, né, colocando ali o meu contexto de vida. E muitas vezes, quando eu coloco ali o meu contexto, eu te conto uma história com base na minha interpretação, pode ser que seja uma história legítima ou não. Então, cuidado, muito cuidado. Quando alguém chega para você
e você tem um cargo de gestão numa empresa, e aí um subordinado, às vezes nem um subordinado, né? Alguém da mesma hierarquia que a sua, às vezes de um outro departamento, chega para você e fala: Olha, fulano, cuidado, você não sabe o que ciclano falou. Você que está ouvindo isso, muita atenção. Porque às vezes você vai ter um pré-julgamento com relação a uma pessoa, a um fato, em cima de algo respaldado em algo que alguém te contou, né? Mas será que essa pessoa tem algum interesse em te contar essa história? Será que ela tem algum objetivo e aquela pessoa que ela está denegrindo a imagem, será que está prejudicando esse objetivo, essa meta a ser conquistada? Então, você que está escutando essa história, você tem que tomar muito cuidado. É a mesma coisa. Ai, fulana, olha, nossa, teu marido, a tua esposa. Gente, cuidado. Escuta. Não estou falando que é tudo mentira, não é isso, né? Mas escuta, observa antes de tirar uma conclusão. Porque às vezes você destrói um casamento, você destrói um namoro, você destrói uma amizade, uma relação de parceria profissional com base no que o outro veio te contar. Mas será que a história que o outro está te contando é uma história legítima? Entende? Vou dar um exemplo aqui para ficar algo mais factível, tá? Vamos pensar no seguinte caso. Eu, Patrícia, eu termino um relacionamento, né? Eu namorava uma pessoa e nós resolvemos terminar, tá? Nós resolvemos terminar, e aí eu contei para as minhas amigas próximas: olha, eu tô muito chateada, terminei um relacionamento. Poxa, Paty, o que que aconteceu, né? Aí você vai lá, você conta, todo mundo acredita que já passou por uma situação dessa, né? De se abrir com um amigo, com uma amiga, tá? Aí, de repente, o seu ex-namorado entra em contato com a tua amiga e fala assim para ela: Fulana, oi, tudo bem? Aqui é o fulano de tal. Como que você tá? Ah, tô bem, não sei o que lá. Então, eu queria saber, a gente pode sair para tomar um café? A gente pode sair para tomar um café? Aí, essa sua amiga, ela te manda, ela nem responde a mensagem, tá? Ela te manda uma mensagem falando assim: Amiga, você não vai acreditar o que aconteceu. Seu ex acabou de me mandar uma mensagem me chamando para sair com ele. Que sem vergonha! Me chamou, mandou uma mensagem aqui, ó, printa a tela e manda. Mandou uma mensagem aqui falando pra gente sair para tomar um café. Cara, não tem vergonha na cara, nem respondi, vou bloquear ele. Aí você, né, que terminou o seu relacionamento, que já tá ferida, né, enfim, não sei o que aconteceu, mas fala: "Não acredito, sem vergonha, já dando em cima da minha amiga". Gente, olha a história que tá surgindo aqui. Aí passa uns meses, uns anos, enfim, né, as coisas mudam e de repente você vem a reencontrar aquele ex, né, numa outra situação e tudo mais. E aí surge o assunto, né, ele traz essa informação, fala: "Poxa, eu fiquei muito mal quando a gente terminou". Aí eu falo: ficou mal nada", inclusive mandou mensagem para uma amiga minha, né, na época, chamando ela para tomar um café. E aí ele fala: "Sim, chamei para tomar um café, porque eu queria conversar sobre o nosso relacionamento. Eu queria pedir uma ajuda para ela conversar com você". Gente, olha só. Entende o que eu acabei de contar com essa história? Então, olha o rumo que a conversa tomou e olha efetivamente o que que a pessoa queria com o café.
Não era se relacionar com a minha amiga aqui no exemplo. Era simplesmente conversar com ela para tentar saber o que aconteceu, para ela tentar vir conversar comigo. Então, olha a situação. Por isso que eu falo, às vezes você tira uma conclusão, você perde uma oportunidade na sua vida, de um relacionamento, de resgatar uma situação com base numa interpretação de uma outra pessoa. E com base numa interpretação também equivocada sua. Porque eu poderia ter falado, não, amiga, sai para conversar com ele, o que será que ele quer falar? Entende?